perfil do brasileiro em relação ao comportamento político. Então, uma vez que você foi catequizado, não só você, mas as gerações anteriores que sucederam a você, de berço você começa, na maioria das vezes, se pode observar, mas você traz traços. Vamos dar um exemplo para você. Muitas representações de esquerda, as principais os principais personagens aí, ou líderes de esquerda, eles trouxeram consigo uma herança. Sim. Uma herança geralmente dos pais, que já eram... Mas ali, interrompendo você, a gente está falando dos primórdios, mas assim, teve um rompimento dessa barreira aí, né? Desse ciclo vicioso da esquerda, daquele período do Império e tal, que foi desenvolvendo no Brasil. O rompimento foi o período militar. Rompeu um pouco isso. Sim, começou a romper, né? Foi bom? Como que você analisa? Na verdade, eu não vejo a questão dele ter sido bom. Eu vejo a questão dele ter sido necessário. Necessário, né? De certa forma, sim, necessário. Não o ideal. A forma ideal, não, porque... Se fosse tão bom, não digo que não foi bom. Foi bom, sim. Foi necessário. Foi uma transição excelente do Brasil. Só que se esse período militar fosse bom mesmo, perduraria anos, né? Não teria entregue a mão da esquerda novamente o governo, o Brasil na mão da esquerda. Mas... Se fosse bom mesmo, tinha acabado com esses caras naquela época lá, eles não teriam surgido novamente e criado essa desestabilização aí nacional. Sim, tem realmente Foi bom, mas faltou aquele detalhe, né? Faltou ter feito a coisa a fundo mesmo, ter ceifado a esquerda naquela época já de uma vez só. É que dá pra ver também por vários prismas assim. Eu acho que, como a gente voltando um pouquinho, dizendo que o que seria, no caso, na categoria de categorizar como necessário, se nós colocarmos foi necessário, sim, foi necessário passar por esse período, né, militar, um período mais agressivo, mais ríspido, mas foi necessário para você romper com uma base que privilegiava alguns grupos, pequenos grupos. Que grupos eram esses? Uma minoria, né? Eram as confrarias do poder. O primeiro formato das confrarias do poder, que eram privilegiadas desde o Brasil Império. Quem eram? Eram os donos de propriedades, eram ali o início o início da produção têxtil, que foi o início da industrialização no Brasil, foi a partir foi no sul do país, com a produção, teve o alicerce com o desbravador que iniciou ali o seu trabalho na área industrial, se tornou grande, formou a sua confraria, tinha uma confraria dos proprietários de cana-de-açúcar, de moinhos, tinha uma confraria dos militares, tinha uma confraria dos cafezeiros, religiosos, tinha a confraria da igreja, que na época predominava era católica, né, apostólica romana, por fim, né, que era o clero que regia aqui. Então essas confrarias, que eram as confrarias do poder, elas queriam ainda mais espaço e queriam ainda mais se privilegiar. O que na verdade você entende como um processo natural, porque se fosse você a representação dessa confraria, você ia querer abranger o seu território. Sim. Só que na contrapartida, cada um foi buscando os seus interesses. Com isso, quem detinha o poder de imposição maior eram os militares. Estou errado? Certo. Esses grupos, quem tinha o poder de autonomia de chegar a assumir literalmente o país eram os militares. Então alguma coisa tinha que ser feita, porque era um caldeirão. Você, Wagner, acha que houve interferência externa dos Estados Unidos? Foi os Estados Unidos que estava visando
a grosso modo, não sei se eu foi ou não, eu vou dizer visando que o Brasil também, naquela época, estava se tornando um país comunista de raiz, que eu digo. Sim. Porque os povos aqui vizinhos ao Brasil, todos comunizados. No mesmo período, acho que no Vietnã também, a parte norte, o Vietnã do norte, estava expandindo o comunismo para o sul. Tanto é que os Estados Unidos interviu lá e acabou com isso, né? Com a expansão do comunismo naquelas áreas. O Brasil, na mesmo ali, por um período menor, estavam tentando implantar o comunismo aqui.